Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à OAB da Barra da Tijuca, aqui no nosso auditório, presencialmente. A você que também nos acompanha pela internet, muito obrigado pela sua audiência. Aproveita, curte o canal, compartilha, chama os seus amigos para assistir, que eu tenho certeza que hoje aqui o tema vai ser muito bem tratado, o assunto vai ser debatido aqui. O que nós vamos ter é os benefícios do planejamento sucessório e a prevenção de conflitos na família sob a ótica da visão sistêmica. E aí nós temos o prazer de ter duas comissões aqui da OAB da Barra da Tijuca, unidas, doutora Ana Carolina Tedoldi, presidente da Comissão de Planejamento Sucessório, aqui da OAB da Barra da Tijuca, doutora Roberta Calix, nossa presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB da Barra da Tijuca. Falei da comissão agora, Direito Sistêmico da OAB da Barra da Tijuca. Doutora Cláudia também, vice-presidente da comissão, uma honra também estar participando aqui da mesa com vocês. E aí eu fiz questão de primeiro cumprimentar as mulheres, né, como tem que ser, como manda o protocolo, e também devido, mas não menos importante, um queridíssimo amigo Sandro Gaspar. Sempre uma honra, um prazer enorme te receber aqui. A casa aqui é sua, sempre será. Você sabe que, além desse trato que nós temos, né, enquanto advogados, né, presente do OAB Barra e tal, você é um amigo querido, que mora no meu coração, você, querido Renato Porto também, infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Deve estar fazendo uma live com milhares e milhares aí de pessoas acompanhando, como é do feitio do Renato, mas fica registrado aqui também nosso abraço, nosso carinho ao professor Renato Porto, que esteve conosco aqui há não muito tempo, acho que menos de um mês atrás, esteve aqui conosco, fazendo uma palestra também incrível. Então, eu vou passar, passo primeiro para a doutora? Então, eu vou passar primeiro para a doutora Ana Carolina, para ela fazer a saudação inicial, e vamos para o evento, porque hoje também estou aqui na condição de aluno, porque eu quero aprender. Hoje vai ser um debate bem interessante. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, que tenhamos um ótimo evento. Obrigada, Marcos Soares, sempre por esse espaço da Casa do Advogado, que está sempre disponível e de portas abertas a todos os advogados, não só quem faz parte das comissões, mas todos os advogados, sejam iniciantes, sejam veteranos. A casa está sempre aberta, justamente para a gente ter esses debates e esse compartilhamento de conhecimento no mundo jurídico, para que auxilie os advogados, de uma maneira geral, a prestar um melhor serviço, uma melhor assessoria jurídica para os seus clientes. E muitas vezes me perguntam, mas o que é o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, o que vem a ser isso, e o que tem a ver a visão sistêmica com isso tudo, por que eu preciso olhar a família como realmente um sistema e respeitar esse sistema, né? O planejamento sucessório, patrimonial e sucessório, ele visa, no primeiro momento, organizar o patrimônio daquela família e, em consequência, também já organizar essa sucessão futura, que vai acontecer um dia, infelizmente, acontecendo o evento morte, essa sucessão, se não estiver devidamente planejada, vai acontecer de uma maneira ou de outra através de um inventário judicial ou extrajudicial, e muitas vezes, nesse momento, conflitos familiares que sequer haviam antes são desencadeados. E aí a gente tem aqueles emaranhamentos dos relacionamentos familiares. Até mesmo famílias que viviam harmonicamente, sem nenhum problema, muitas vezes nesse momento difícil, que é a perda de um ente, a perda de um patriarca, uma matriarca, um irmão, um marido, uma esposa, é que você se vê já fragilizado emocionalmente e você ainda tem que lidar com o patrimônio, aquele patrimônio que aquela pessoa deixou. E aí, óbvio que, como instrumentos de planejamento sucessório, nós temos vários ao nosso alcance, muitos já conhecidos de todos nós, outros nem tanto.
né? Temos o testamento, a doação de bens em vida, que muitas vezes você pode clausular essa doação para trazer uma maior segurança, seja com reserva de usufruto, cláusulas de reversão. Isso nós já falamos em outros eventos aqui. Tem o seguro de vida, que também é um instrumento de planejamento sucessório, planos de previdência privada, e a tal das holdings familiares, as empresas familiares. Esses são os principais instrumentos utilizados aqui no Brasil, né? Se a gente estiver falando fora do Brasil, a gente tem os trusts, enfim, outros instrumentos também muito utilizados. Mas a gente precisa saber que temos limites, né? E quando a gente faz um planejamento sucessório para um cliente, ele pergunta: eu posso fazer tudo, né? Me cabe tudo? O patrimônio é meu, eu tenho autonomia, eu posso dispor da maneira que eu quiser, para quem eu quiser? Não. Primeiro, a gente tem os limites legais, que são aqueles limites impostos pela legislação. Se você, por exemplo, tem herdeiros necessários, a legítima ela tem que ser respeitada. 50% do seu patrimônio será destinado à legítima e os outros 50%, sim, você pode dispor da maneira que você quiser. Mas, além desses limites legais que nós temos e precisamos passar eles para o cliente, né, para fazer de uma maneira correta, para que esse planejamento sucessório não seja alvo de uma invalidação futura, uma violação dessa legítima, você também tem a questão dos limites sistêmicos que eu falo. É você respeitar as leis sistêmicas, porque elas existem. As meninas vão falar com mais propriedade sobre a questão sistêmica, né, que nasceu lá com Bert Helling, ainda na Alemanha, mas as leis sistêmicas estão aí. E uma vez elas violadas, conflitos muito provavelmente haverão. Quais são essas leis, então, que eu, na hora de eu fazer o planejamento sucessório da família, de eu entrevistar a família, de eu entender o porquê que ele está ali na minha frente, procurando um mecanismo, um instrumento, até para eu dar uma melhor orientação, por que eu tenho que saber das leis sistêmicas? Quais são essas leis sistêmicas, né? Que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei ainda do equilíbrio, do dar e receber, né? Ah, por que pertencimento? Porque o primeiro sistema que nós pertencemos ao nascermos é a família, né? Esse é o primeiro sistema que a gente tem contato. E uma vez você excluído ou você excluindo alguém daquele sistema, consequências haverão. E a gente que começa a compreender um pouco mais sobre essa questão sistêmica, essa visão de constelação familiar, a gente entende que quando uma pessoa ela é excluída daquele sistema, seja, por exemplo, um filho fora do casamento, que ninguém sabe, ou que sabem, mas mesmo assim o excluem, seja um aborto, por exemplo, isso é uma exclusão do sistema. E uma vez realizado, isso vai transcender no campo daquela família, no campo de gerações, avós, netos, bisnetos, e as meninas vão falar depois sobre isso. Mas você violando essa lei do pertencimento, consequências ali haverão. E muitas vezes o cliente vai chegar para você e falar: olha, minha situação é essa, mas eu quero que esse filho aqui fique fora desse determinado instrumento. Ou eu quero que, de repente, beneficiar mais um filho do que outro. Posso fazer? Legalmente falando, em alguns casos, você vai poder beneficiar mais um filho do que outro. Excluí-lo jamais, a não ser por uma questão de deserdação, que o rol lá é taxativo, não existe deserdação simplesmente pelo abandono afetivo no Brasil, mas, em alguns casos, vai caber. Mas será que esse é o mais correto? Mesmo que eu esteja trabalhando dentro da legalidade e beneficiando, por exemplo, a disponível mais para um filho em detrimento de outro, porque sempre num privilégio, quando você beneficia alguém, você vai preterir outro. E esse preterido, muitas vezes, lá na frente, ele vai se sentir injustiçado, não pelo patrimônio. E os conflitos familiares que surgem, principalmente no processo de inventário, onde o de cujos já foi, não está mais ali para falar, para fazer valer a sua vontade, o que tem ali são brigas familiares, muitas vezes, por falta de amor, por falta de atenção,
por alguma questão emocional e relacional dentro daquela família, que como eles não têm como compor aquilo ali no lugar, eles vão retratar aquilo através do patrimônio financeiramente, brigando com embates muitas vezes intermináveis de inventários que muitas vezes por causa de uma vírgula não caminha para frente. Então, essas questões precisam ser levadas em consideração também no momento do planejamento sucessório. A questão da exclusão, por exemplo, um aborto, que às vezes, muitas vezes, ele é velado numa família. E aquilo ali foi uma criança, foi um ser que foi excluído, seja espontaneamente, seja acidentalmente, ou seja provocado. E essa exclusão vai gerar um emaranhamento nas gerações posteriores. E isso fica ali no campo daquela família. É algo, às vezes, muito abstrato da gente se falar, mas você tá lidando com isso, isso tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. O direito sistêmico não tem nada a ver com, independentemente de qual religião que você seja, naquilo que você acredite ou não. Muitas vezes um cliente me procura e sai da minha consulta simplesmente com uma recomendação. Você conhece constelação familiar? Ele diz não. Ou alguns falam, já ouvi falar, já até participei de algumas, mas eu acho que aquilo ali é meio esquisito, parece uma sessão espírita, não sei o quê, muitas vezes porque não tem conhecimento. E aí eu digo, vá fazer. Faça uma constelação familiar, coloque esse seu problema no campo e veja as respostas que vão advir dessa constelação. Depois você volta aqui e a gente caminha com esse divórcio, se for da sua vontade, com esse inventário, você com essa posição, com aquela posição. E muitas vezes o cliente, quando ele retorna depois de uma constelação, ele vem agradecer, porque foi na constelação que ele viu coisas que ele não via anteriormente em relação a ele, em relação ao irmão, ao marido, ao filho, porque isso se mostra no campo ali em que é demonstrado. Muitos falam assim, mas eu sou ateu, não vou fazer isso não. Eu falo, mas o que isso tem a ver com religião? Isso tem nada a ver com religião. E você, por ser ateu e por ser tão cético, é com você mesmo que vai funcionar, porque a gente só acredita vendo, a gente só acredita quando as coisas acontecem em reflexo daquilo que é exposto ali, né? E aí, muitas vezes, você, profissional, que vai oferecer um planejamento sucessório para uma determinada família, você precisa primeiramente perguntar o que você quer, né? E ouvir do cliente por que ele está ali sentado na sua frente, muitas vezes já querendo uma holding familiar, já querendo fazer a doação dos bens em vida. Será que realmente ele quer aquilo ou ele ouviu alguém falar e dizer que é bom e por isso ele está ali? E você entender justamente nas entrelinhas o que aquela família realmente precisa naquele momento. Muitas vezes não é o momento mais adequado de se realizar um planejamento sucessório, porque talvez, dependendo do instrumento a ser utilizado, ele vai precisar conversar e tocar nesse assunto com os filhos, com a esposa, com o marido, e muitas vezes ao se tocar nesse tabu que o brasileiro ainda tem, de falar sobre morte, falar sobre patrimônio, o que o outro vai pensar, o que meu pai vai dizer se eu disser a ele que ele precisa fazer um planejamento sucessório, o que a minha esposa vai pensar, e aí você fica confabulando várias coisas na sua cabeça que sequer existem. Mas esse assunto precisa ser tratado, seja agora ou seja no momento posterior, porque depois da morte, os herdeiros precisarão tratar desse assunto, e aí vai ser o momento mais difícil para eles lidarem com isso, onde as emoções vão estar conturbadas, onde carências afetivas já houveram ali quando aquele de cujos ainda era vivo, e muitas vezes começam os embates entre irmãos, famílias empresárias, que muitas vezes o patriarca ou a matriarca leva a empresa familiar nas costas. É ele que leva o piano mesmo, e ele, justamente por ter muitas vezes uma visão talvez mais patriarcal, ele não soube delegar, ele não soube instruir alguém para ser o seu sucessor, né? Aquela questão, você está preparando um sucessor para o seu negócio, para a sua empresa familiar, ou um mero herdeiro que vai receber aquilo de mão beijada, muitas vezes não vai honrar aquilo que está recebendo, não vai conseguir dar continuidade naquilo, e como ficará a empresa? A empresa precisa ser tocada,
tem uma atividade econômica muitas vezes explorada por aquela família, mas não houve nenhuma previsão, sequer no contrato social, de como há a sucessão daquelas cotas, de como fica a liquidação das cotas, como vai ser a apuração de haveres, quem vai assumir a administração, quem tem a melhor gestão dentro da família para poder levar esse piano dali por diante, não só em caso de morte, falecimento, mas também no caso de uma incapacidade civil, de repente demonstrada num dado momento em que aquele patriarca ou aquela matriarca não tem mais condições psicológicas, mentais ou às vezes físicas de continuar naquela função de administrador, de gestor. Então, isso é muito importante, a gente olhar por esse lado, nós, profissionais do direito, alertarmos os nossos clientes, os nossos familiares. Existem instrumentos, existem ferramentas, existem limitações que nós, advogados, precisamos trabalhar dentro delas para realizar um planejamento sucessório adequado para esse cliente, mas, acima de tudo, se a gente tiver um foco nessa visão sistêmica de olhar para a família como um sistema e entender que ali tem falhas, ali tem problemas de comunicação, ali tem alguém que foi preterido, alguém que foi excluído, e até mesmo orientar essas famílias que haja essa inclusão, enquanto ainda há tempo, porque uma vez havendo uma exclusão, uma vez havendo uma troca de lugares, né, e quem não precisamos nem ser advogados para isso, dentro da nossa família mesmo, quantas vezes você já não exerceu o papel de mãe do seu marido ao invés do papel de esposa? Quantas vezes você, filho, não exerceu o papel de pai do seu pai ou da sua mãe, né? Nós temos, cada um tem o seu lugar. E você, enquanto esposa, precisa exercer o papel de esposa. Você, enquanto filho, é filho. Seu pai veio antes de você e foi ele que te deu a luz. Por mais que você não concorde com as opiniões dele, com aquilo que ele fala ou com aquilo que ele faça, ele é um ser hierarquicamente superior a você, porque ele veio primeiro e você deve honrar e respeitar esse pai, essa mãe, por pior que seja a opinião dele, ao seu sentir. Mas na visão dele, esse é o melhor que ele pode te dar, de acordo com a realidade, com a criação que ele teve. Você precisa também entender, se colocar também no lugar do outro, né? Olhar para determinadas situações, não como você, mas como uma terceira pessoa, olhando como se fosse um terceiro de fora, vendo toda aquela relação familiar. Muitas vezes, aí está a chave de um bom planejamento sucessório para que futuramente não hajam invalidades, não hajam ações anulatórias, enfim. Essa é a questão da visão sistêmica, que eu, obviamente, não sou expert no assunto, sou apenas uma apaixonada pela constelação familiar a partir do momento que eu a conheci e vi muito de perto, inclusive na minha família, as consequências que tem sobre isso, e por isso achei tão importante trazer esse tema aqui também, quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, já antevendo as questões de conflitos que já há dentro da família e conflitos que poderão haver futuramente, e o melhor planejamento que você faça não é aquele que está dentro da lei humana, lei brasileira, mas é aquele que está dentro de uma lei sistêmica, respeitando todas essas ordens sistêmicas que existem. E agora eu vou passar a palavra para quem realmente entende sobre direito sistêmico falar para vocês. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. É uma alegria estar aqui na nossa casa, de volta no presencial, com a gestão de novo, né, doutor? Que maravilha, mais esse biênio. Ana, triênio. Ana, gratidão pela parceria, as nossas comissões. Eu acredito muito em como funciona legal esses eventos juntos, conjuntos, né? E como que esse aspecto sistêmico pode contribuir para cada ramo do direito, né? E falar sobre o direito sistêmico aplicado ao direito sucessório, quando a gente começa a tomar consciência do dos grandes conflitos, né? Quando a gente fala em direito, a gente já pensa em conflito, né? O nosso objeto de trabalho é o conflito. Ninguém busca um advogado, normalmente, né, nessa nossa cultura, para prevenção.
Acho que deveriam mais. A gente tem um olhar muito mais preventivo do que repressivo, mas ainda não é a nossa realidade. E está tudo bem. Diante disso, como o nosso objeto de trabalho é o conflito, e o direito sucessório, eu acho que é um direito que mais tem confusão na família. Quando você vê uma família ruir, você pode pensar em inventário. No inventário que dura não sei quantos anos, as brigas entre os irmãos, muitas vezes os irmãos vinham bem se relacionando, morre o pai, morre a mãe, o negócio começa a degringolar de uma maneira que você fala, gente, mas como que pode isso? O que está por trás disso, né? E por que é importante nós, como advogados, eu falo do meu lugar de advogada e também facilitadora de constelações, porque, como a Ana, também sou uma apaixonada, né? Não é por acaso que, graças a tudo que move, a gente vem na vanguarda aqui na OAB Barra da Tijuca, desenvolvendo um trabalho sistêmico com esse olhar aqui também. E antes da pandemia e durante a pandemia, continuamos assim trabalhando muito para trazer essa visão sistêmica para o advogado. E por que é importante, né? Porque amplia o nosso olhar diante daquele conflito que é trazido para a gente. E atuar fica bem mais leve. Ter conhecimento, saber como que eu posso trazer essa visão sistêmica para a minha atuação, e no caso mais específico a gente vai falar sobre o direito sucessório aqui, as possibilidades, traz mais leveza. Se eu pudesse falar, a palavra é leveza, porque não é simples você trabalhar no dia a dia com conflito. Nosso objeto é resolver apagar incêndio, resolver problema, atender clientes alvoroçados, porque querem resolver uma questão rápida, quer que o inventário ande mais rápido, ou quer fazer um testamento, ou está com briga na família, ou deseja fazer um planejamento sucessório. Quando eu tenho esse conhecimento da visão sistêmica, fica mais leve atuar. A visão sistêmica, antes de ser, é uma abordagem, né? A gente ficou mais conhecida como constelação familiar, mas a melhor tradução para o termo em alemão, que é Familienstellen, é posição no sistema, configuração no sistema, lugar no sistema. E por que ficou constelação? Porque os livros, é muito mais fácil a gente ler em inglês do que ler em alemão, né? E aí os livros que chegaram aqui para a gente era Constellation. E a tradução ficou constelação. Mas o termo em alemão que deu origem à expressão constelação familiar, a melhor tradução é configuração no sistema familiar, lugar no sistema familiar, posição, configuração, lugar. Que lugar eu ocupo no meu sistema? Nós somos seres essencialmente sistêmicos. Não tem como correr disso. Você é filho de um pai e de uma mãe, até onde a gente sabe a vida vem a partir de um homem e de uma mulher que dá origem a gente. E assim sucessivamente para trás. São milhares de pessoas que vieram antes da gente, que habitam todos aqui. Somos uma divisão de células de todos eles. E a genética, no ramo da epigenética, ela já vem demonstrando que a gente não herda só características fenotípicas e genotípicas, a gente herda um monte de coisas que a ciência ainda começou a alcançar. E essa visão, né, como o Hellinger compilou esse campo do saber, como que ele fez isso? Ele combinou um monte de abordagens que faziam sentido para ele. E percorreu um caminho. Até que na década de 90 ele junta muitas abordagens. O Hellinger é teólogo, o Hellinger é pedagogo, o Hellinger bebeu da terapia primal do Janov, da terapia de grupo, da terapia familiar. Ele é psicanalista da Escola de Viena. Ele bebeu das esculturas da Virginia Satir, da programação neurolinguística, do psicodrama do Moreno, gente, tomara que eu não esqueça ninguém. Então, ele combinou todos esses saberes e na década de 90 ele disse assim, eu vou dar o nome disso daqui e vai chamar Familienstellen. Então, ele juntou, na verdade, eu brinco, a gente não cria nada, a gente combina tudo, né? É a era da combinatividade. A gente combina tudo que faz sentido
E aí a gente dá um nome para aquilo. E aí ele deu de família Stellan. E a grande base desse campo de saber são essas 3 leis sistêmicas, que hoje a gente está falando de leis da vida, mas inicialmente ele chamou de ordens do amor. E por que ordens do amor? Porque ele notou que para o amor fluir nesse sistema, para esse fluxo do amor chegar na gente, porque já foi muito mais difícil antes, né? Se a gente for parar para pensar em termos de vida, já foi muito mais difícil que nossos ancestrais passaram para a gente estar passando aqui hoje. Ele viu que existe essas ordens que dá esse contorno para esse amor fluir e chegar na gente, que somos as gerações que estão vivas aqui, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre o dar e receber, a compensação. E ele notou que o nosso campo familiar sistêmico, que é o somatório de todas as nossas consciências individuais. Eu sou uma consciência individual, minha mãe é outra consciência individual, meu pai é outra consciência individual, meus avós, cada uma consciência individual, e o somatório dessas consciências dá a consciência do meu clã, do meu sistema. Então, além da nossa consciência individual, que tem várias características, que aqui não vai ser o caso da gente aprofundar. Depois a gente a gente marca um evento bem aprofundado sobre essas consciências, sobre as dinâmicas inconscientes que ele notou e que são importantíssimas. Para quê? Prevenção de conflito. Quando a gente tem esse conhecimento, qual que é o grande objetivo? É a gente não ter problema. Acho que ninguém quer ter problema mais, né? A vida como ela já é um desenrolar de acontecimentos que tem horas que você fala, peraí, que isso? Quando a gente tem esse conhecimento, o nosso foco com esse conhecimento é evitar questões, evitar problemas. E é possível a gente prevenir muitos problemas quando a gente tem esse conhecimento. Muito bem. Diante das leis e dessa consciência do nosso clã, ele viu que essa consciência do nosso clã, que é o somatório das nossas consciências individuais, toma a serviço, que é um termo técnico que ele usa, às gerações seguintes para compensar coisas que aconteceram antes. Roberta, mas como assim? E o nosso livre-arbítrio? Onde que fica? O nosso livre-arbítrio é desse tamanho aqui, assim, gente. Sinto muito. Sabe? É desse tamanho. Diante dessas dinâmicas. Se não é menor que isso daqui. A gente acha que a gente é muito livre para agir e viver do jeito que a gente vive, mas a nossa liberdade é desse tamanho aqui. Quando a gente começa a tomar consciência de tudo isso que aconteceu antes e o quanto nós repetimos sem saber que estamos repetindo. Coisas boas, sim, né? Porque senão, poxa, ia ser difícil viver aqui. E coisas desafiadoras. Muito bem. Quando a gente toma conhecimento e nós, né, a partir de um lugar de advogado, né, o que é o advogado? É o que fala pelo outro. Né? A gente está numa posição muito peculiar. Imagina, a gente fala pelo outro, a gente tutela o interesse que é do outro. Como é que eu me fico alinhadinha ali na posição só de advogada e não transcendo essa posição de mãe do meu cliente, que eu vou salvar meu cliente, a salvadora da pátria que vai resolver todos os problemas do meu cliente. Com essa justiça que a gente está, misericórdia, né? Com amorosidade, com essas várias questões que a gente vem enfrentando aqui. Como pai do meu cliente, como que mais? Que pode ser pai, mãe, filha do cliente. A gente, quando não tem uma posição clara, a gente se emaranha de tal forma nesse conflito que a gente ajuda a piorar as coisas. E é desafiador. A gente vê o quanto que a gente contribui ainda para piorar aquele conflito do meu cliente. O cliente chega de um jeito e de repente, o negócio vira. Esse conhecimento traz para a gente esses contornos. Eu, como advogada, eu tenho um limite até onde eu vou. Eu não vou resolver a vida do meu cliente, mesmo porque não sou eu que dou a última palavra num processo. Eu não julgo,
Eu estou ali para tutelar os interesses do meu cliente. O framing, o enquadramento, a minha posição no conflito é de tutelar dentro do ordenamento jurídico os interesses do meu cliente. E esse conhecimento sistêmico traz cada vez mais para a gente a clareza desse lugar. E quanto mais clareza a gente toma desse lugar, mais leve fica a nossa atuação. Então, uma das que eu vejo de grandes benefícios, tem gente que me relata, Roberta, desde quando eu comecei a estudar sobre isso, a aplicar isso na minha vida, inclusive na minha atuação, é como se eu tivesse me reconciliado com o direito, com a minha própria profissão. Porque estava tão pesado, estava tão demandante, estava tão difícil, que eu já estava tão desgostosa, que quando eu tomei conhecimento disso, é como se trouxesse um alento e eu dissesse, poxa, eu consigo sim advogar, ajudar o meu cliente dentro do meu limite de advogada e ser leve essa troca. Em que pese eu trabalhar com questões muito desafiadoras, por exemplo, sucessórias, que quando a gente está falando de sucessão, a gente está falando de grana. E quando a gente está falando de grana, a gente está falando de problema. Bota dinheiro no meio de algo para a gente ver o que acontece. Notadamente na família. Quando a gente pensa em empresa, Brasil, mais de 80% das empresas são familiares. Mais de 80%. Qual que é a probabilidade disso não ter problemas? E a gente está falando de convergência de dois sistemas, o sistema familiar e o sistema da organização, convergindo, vivendo juntos. É uma fonte. Se a gente planeja, faz um planejamento sucessório com esse olhar amplo, vendo. E qual que é o olhar, né, que a gente tem? O olhar é o seguinte: que fatos violam o pertencimento? Quem é aqui que está sendo excluído? É esse o raciocínio que um advogado, que uma advogada, com essa visão sistêmica tem. Espera aí, eu estou ouvindo o meu cliente, eu estou ouvindo o que ele está trazendo para mim, mas o meu raciocínio está... Quem está sendo excluído? Tem alguém que está sendo excluído aqui? Porque é a exclusão que viola o pertencimento. Como que eu violo o pertencimento? Excluindo. Como que eu não observo o pertencimento? Excluindo alguém. E dá para notar na fala do cliente quem ele está excluindo. Pode ser um sócio fundador, pode ser um filho mais velho em detrimento de um filho mais novo. E isso pode trazer problemas, por exemplo, num planejamento sucessório? Pode sim. Se ele quiser beneficiar um filho mais velho, um filho mais novo, em detrimento do mais velho, mesmo que o mais velho não esteja mais na empresa, mas é interessante se reunir, conversar com esse filho. Conversa, reconhecimento. Uma palavra assim, chave é reconhecimento. Porque é a partir do reconhecimento que se entrega respeito ao outro. Quando eu reconheço o lugar do outro, eu estabeleço uma relação com o outro de respeito, que eu enxergo o outro. E quando eu enxergo o outro, eu estou enxergando o outro no lugar dele. E como a gente viu, a primeira lei da vida, a ordem do amor, lei sistêmica, é o pertencimento. Como que eu violo? A partir de uma exclusão. Numa consulta com o cliente, você já consegue ouvir quem que ele está excluindo. Às vezes é a esposa que ralou a vida inteira junto, sem estar ali no contrato social, e que deu possibilidade dele construir todo esse patrimônio, e não se fala nela ali, não se fala na contribuição que ela teve para aquela empresa acontecer. Esse é um exemplo que a gente vê muito acontecer. Ou um filho fora do casamento, que não se fala, ou um filho, uma parentalidade afetiva, que contribuiu a vida inteira para aquela família acontecer e não é levado em consideração, por exemplo, num planejamento patrimonial. Mas aí começa a dar problema. Começa a dar problema. Tem gente que não está sendo visto. Tem gente que não está sendo incluído. Tem gente que não está sendo reconhecido. O raciocínio, né, é
Quem está sendo excluído aqui? A outra pergunta. A ordem está sendo respeitada? Quem veio antes está sendo respeitado? Seja num evento da empresa em que se fala do sócio fundador, do primeiro presidente, do segundo presidente, do terceiro presidente. Olha aqui é a OAB sistêmica. Só está faltando a sua foto, mas você ainda está aqui, né? Exatamente. É super sistêmico. Aqui é super sistêmico isso daqui. O primeiro, o segundo e o terceiro. Isso daqui é reconhecimento de todo o trabalho. Para que está acontecendo. Flui melhor. Flui bem melhor. E aí, chega um momento em que pode ser que se viole essa ordem. Em razão de um sócio, em razão de um filho, porque a gente está falando de empresa familiar, né, que é a nossa realidade aqui de Brasil. É bem comum isso acontecer. Se viola em razão até da primeira empresa em relação à segunda empresa, até na ordem das empresas que compõem aquele grupo. Observar a ordem é importantíssimo, a ordem hierárquica, para que conflitos não aconteçam. E o equilíbrio entre dar e receber, né? Essa troca. Como que é? É proporcional, é razoável o tempo de contribuição que você teve para constituir esse patrimônio? Aqui. Quanto que você vai levar desse patrimônio pelo tempo que você dedicou? Porque, gente, isso é algo muito sério. O Hellinger, ele tem uma frase, quando ele fala de herança, que é a seguinte: você pode receber a herança de duas maneiras. Ou como uma foice, que é cravada no sistema, ou como um presente. Quando a gente recebe uma herança qualquer, como uma foice, como uma fonte de conflitos em que as relações se deterioram a partir disso, e por que as relações se deterioram? Porque vai ser a última oportunidade que essas pessoas vão ter de receber o que elas não receberam daquelas pessoas em vida. Por exemplo, afeto. Já que eu não tive afeto do meu pai e da minha mãe, ou do meu pai ou da minha mãe, eles vão ter que me pagar em grana. E eu quero isso. Eu vou brigar inconscientemente. A grande maioria das pessoas não tem consciência disso, que elas estão brigando, que no fim é a última oportunidade que ela vai ter de ter algo daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela avó. É a última, não vai ter mais. Porque é só isso que sobrou. Então, como eu não tive, eu quero ter. E eu vou ter até o final. E eu quero ter mais que fulano. Porque fulano teve e eu não tive. Se vocês pararem para pensar, aquela pessoa, aquele herdeiro que mais causa no inventário é o herdeiro que acha que recebeu menos dos pais. Em detrimento dos outros herdeiros. E aí é a última possibilidade que tem, porque não vai mais ter mais nada. Acabou, morreu, e agora o que sobrou foram os bens. E eu quero compensar recebendo grana. E aí, conflito. Receber herança, você pode decidir receber como um foice ou receber como um presente. E o que é receber como um presente? Ninguém aqui tem noção do que aquele pai, aquela mãe, aquelas pessoas que construíram aquele patrimônio pagaram um preço de vida, de tempo, de dedicação. Você que está recebendo, você não tem ideia. E você nunca vai ter. Nunca vai ter ideia do tempo, da vida que foi empregada ali. Você só pode receber como um presente, de falar, que maravilha, não trabalhei. Não dei, posso ter até dado um pouquinho, trabalhei um pouquinho com o papai ou com a mamãe, mas você não tem ideia do que foi essa vida e do preço que eles pagaram para construir esse patrimônio. E nunca vai ter. Por mais que você faça exercícios, tente calçar o sapato do pai, não vai conseguir nunca. A nossa postura para receber a herança como um presente é, nossa,
Que bom. Que sorte a minha. Que sorte a minha de receber isso, esse grande presente que deixaram para mim. Roberto, e gente que está aí se matando, brigando de patrimônio de gente viva. Vocês conhecem gente assim? Família já se degladiando e está todo mundo vivo. Os donos do patrimônio estão vivos, trabalhando, operante, e a galera se matando. Essas pessoas que estão se matando... Olha, eu vou falar um negócio aqui que é sério, é muito sério. O Hellinger dizia assim, é um desejo inconsciente que eles morram. Quando eu estou brigando com meu irmão, com a minha irmã, com o patrimônio, sendo que meu pai e minha mãe estão vivos, eu guardo um desejo inconsciente que eles morram. Não existe herança de pessoa viva, minha gente. Qual que é a dificuldade das pessoas se autorresponsabilizarem pela própria vida e fazerem acontecer a vida delas, financeiras, e tocarem a vida como adultos? Isso é muito sério. O efeito disso. Quanto mais consciente a gente vai tomando consciência das coisas, vai ficando assim, né? Fala, nossa, quanta coisa é. E o que isso entrega para a gente? Mais leveza ao lidar com nossos clientes e com essa questão. Inclusive de entregar para o cliente que é dele. Sabe, aquele cliente que está ali. E da gente se manter alinhado. Dá para respirar até mais, né? Senti um suspiro aqui. Nossa, realmente... essa é a sensação. Eu, no meu lugar de advogada, prestando... Eu sou uma prestadora de serviço. Que eu tenho um enquadramento, que é uma lei, que é a nossa lei. Quando eu tenho esse conhecimento dessas outras leis, fica mais leve atuar. Fica mais claro. Fica mais objetivo. O cliente, é tão interessante, as demandas, as coisas, elas passam a ter muito mais clareza do que até então. E quando você esclarece para o seu cliente essas dinâmicas, a primeira coisa que acontece é aquele minuto de silêncio no escritório, quando você fala de pessoas que desejam heranças, estão ali brigando por herança de pessoas vivas, aí eles ficam olhando. Mas não é que isso faz sentido? Como que seria para você incluir essa pessoa que contribuiu tanto para o seu patrimônio estar aqui? Como que é para você? Porque a gente não pode impor absolutamente nada, a gente sugere para o cliente que vai decidir a vida dele, como que ele vai querer lidar com isso, seja por meio de um planejamento patrimonial, seja por testamento. Como é que seria para você incluir? Porque isso pode ter repercussões. Como seria para você olhar, olha aqui essa ordem aqui, como que está a proporção entre a construção do patrimônio e a contribuição dessa pessoa aqui? Como que é para você? Faz sentido isso para você? Porque isso daqui pode ter consequências a longo prazo, de você trazer tudo isso para o seu cliente. Isso faz muita diferença na nossa situação. Tá? E é uma oportunidade poder contribuir, né, para a nossa prática, para deixar a nossa prática mais leve, esse é o saudável, trazer mais saúde mental, né, saúde emocional para a nossa prática aqui diária. E a Comissão de Direito Sistêmico está aberta para todo mundo que quiser chegar, participar, tá? E é uma grande alegria poder contribuir aqui para a gente ampliar cada vez mais o olhar nesse assunto. Vou passar a palavra para a doutora Cláudia Arouca. Obrigada, Roberta. Obrigada, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu também sinto muita alegria de estar aqui na casa. Eu vou me classificar assim como uma advogada antes do direito sistêmico, uma advogada mais tradicional. Vou chamar assim por enquanto. Eu não me reconhecia na casa da OAB, né? E aí depois com esse movimento, quando
a OAB começou a abrir as portas para as comissões de direito sistêmico, eu falei, que legal, agora eu posso me sentir mais em casa. Então, estou aqui muito feliz, com muita gratidão, agradeço o convite, agradeço a comissão, um prazer reencontrar o Sandro, né? E fiquei aqui ouvindo as palavras da Roberta, especialmente, que é o assunto que me é mais caro atualmente, o direito sistêmico, e fiquei pensando assim, meu Deus, nós advogados, nós advogadas, a gente, enquanto está na faculdade de Direito, a gente fica pensando, né, quanta coisa que a gente tem que aprender já para dar conta do conflito jurídico. Só o conflito jurídico. Normalmente, umas 527 correntes doutrinárias para cada assunto, né, mais jurisprudência, mais legislação que não para, uma hemorragia legislativa que a gente vive hoje em dia, né? E aí eu fiquei pensando que na própria universidade, dentro ainda dos bancos, né, dos estudos, o direito ele já não se bastava, né? A gente tinha necessidade de coadunar aí disciplinas como sociologia, filosofia. E aí eu fiquei pensando, esse era o movimento de entender o ser humano a partir dele para fora, por meio social. Até porque a gente entende o direito como uma disciplina eminentemente social, né? E aí chega um momento agora de a gente olhar um pouco para dentro, olhar para esse ser humano, para as relações internas e intrapsíquicas. Claro que tem algumas universidades de direito que já trazem a psicologia como algo muito caro, muito forte e muito proveitoso, porque para entender o ser humano, a psicologia é muito bem-vinda, né? E as constelações, acho que elas vêm muito nesse contexto. E, assim, combinamos aqui, eu e a Roberta, para não ficar muito repetitivo, ela falaria uma parte mais teórica e eu traria alguns exemplos práticos, mas é porque, quando ela estava falando, eu preciso dividir isso que está me vindo agora, né? Essa reflexão, da gente entender o ser humano como um ser biopsicossocial. Só que hoje em dia, o movimento, em quase todas as áreas do conhecimento, é entender o ser humano a partir de uma dimensão também espiritual. A minha cunhada, ela está recentemente fazendo um curso, é doutora em biologia, ela está fazendo um curso no Albert Einstein, e ela falou assim, Cláudia, eu preciso conversar com você, porque eles estão falando isso tudo que você fala. O movimento holístico, isso dentro da saúde, né? E não à toa as constelações, elas também estão no SUS como uma das práticas integrativas, porque há uma necessidade realmente da gente olhar para o ser humano de uma forma mais holística, no sentido de mais integral, mais sistêmica, né? Então a gente percebe essa necessidade de acolher esse ser humano que chega do nosso escritório, aqui falando como advogado. E aí a gente vê um movimento, que é o movimento multiportas da justiça, também acolhendo essa necessidade. Olhar o ser humano a partir das suas emoções, da sua dimensão emocional, da sua dimensão espiritual, inclusive, que aqui não tem nada a ver com religião, né? É um aspecto que não é material, é um aspecto espiritual, portanto. E aí, eu como sou mediadora de conflitos também, mediadora judicial e privada, eu percebo como que a mediação, nessa ordem que a Roberta veio trazendo aqui para a gente, a ordem de chegada no sistema, né? A mediação é como se fosse um ancestral da constelação, né? Porque ela inaugura a possibilidade de olhar para o conflito socioafetivo. Então, cheguei no início do meu raciocínio. A gente está aqui na casa do advogado, como advogados e advogadas, e a gente tem um papel de lidar, de cuidar, endereçar, resolver, prevenir o conflito jurídico, né? Aquele conflito que passa pelo eixo, um feixe de luz e se transforma em jurídico. E agora a gente percebe a necessidade de olhar também para algo que possivelmente alimenta, às vezes impede até mesmo de resolver esse conflito jurídico, que são os conflitos socioafetivos, essa dimensão emocional, essa dimensão espiritual.
E aí o profissional do direito, ele precisa também dar conta disso, além das 527 correntes doutrinárias para cada assunto, né? E isso por quê? Como a Roberta mesmo disse, isso, além de trazer mais leveza e mais saúde para o profissional, né, nós que estamos ali, o grau de eficiência, só para complementar, né, que eu vejo esse aspecto também, quem está sendo atendido se sente também muito melhor. Então, estou falando dos nossos clientes e dos jurisdicionados, de uma forma geral. E, além disso, não só pela eficiência do nosso trabalho, que, consequentemente, gera mais rentabilidade, mas o grau de satisfação, porque nós, seres humanos, nessa dimensão emocional e espiritual, nós nos sentimos bem quando a gente proporciona algo de bom também para outras pessoas. E mais, a gente sai daquilo que a gente fica falando muitas vezes de enxugar gelo. Quantas e quantas vezes a gente atua e percebe que aquela atuação não foi o suficiente. E aí vem uma frustração, vem algo que nos toma e que vai nos causando, a médio e a longo prazo, possíveis problemas até de saúde. Né? E aí, assim, leveza, eficiência, proporcionar algo bom para o cliente e ainda contribuir para um nível, uma camada social sem parâmetros. Por exemplo, eu já tive uma experiência de usar constelações no sistema socioeducacional. Fiz um trabalho voluntário no CRIAD da Penha, que agora está fechado, e depois fiz no Degase mesmo, na Escola de Gestão Paulo Freire, que eles têm lá na ilha. Foi incrível assim, ver como que a questão da reincidência diminuiu ao longo de um ano que a gente fez o trabalho lá com os adolescentes e com as famílias. É como se esse trabalho ele atingisse a família de uma tal forma, numa tal profundidade, que aquele conflito, que também é jurídico, mas é socioafetivo, sobretudo, ele, uma vez olhado, uma vez cuidado, ele não vai render frutos. Porque a gente está falando de um aspecto transgeracional. Né? Algo que a gente herda, esse conflito, essa violência, por exemplo, vem desde lá de trás. Isso está no meu sistema familiar como uma memória, um campo informacional de memória. Eu herdo isso, e se eu não cuidar disso... Agora, eles foram passando o bastão, né? O bastão chegou aqui em mim. Tem que dar conta desse bastão. Se eu não dou conta e passo esse bastão adiante, os meus herdeiros eles vão também herdar essa herança violenta, essa herança até mesmo da criminalidade. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui da socioeducação. Então, todos esses aspectos eu vejo assim como fundamentais, a gente que está inserido num novo movimento, uma abertura de olhar para o ser humano com essas dimensões, em todas as áreas do conhecimento, e o direito, é claro que não podia estar fora dessa. Né? Então, como pensei aqui em alguns casos práticos para trazer, o que a gente pode, como na prática a constelação pode beneficiar casos de inventário, e até mesmo uma questão de doação, enfim, práticas relacionadas direto ou indiretamente ao direito sucessório. Eu lembro que eu fiz uma demonstração de um caso numa aula de justiça restaurativa que eu estava tendo dentro do prédio da Defensoria Pública, então tinha alguns colegas que eram defensores também, e aí a gente queria demonstrar um caso, e aí eu perguntei, alguém tem algum tema que gostaria de trabalhar? E aí a colega que levantou o braço foi justamente um processo de inventário. Eu tenho um processo de inventário, eu sou advogada desse processo, e eu queria poder, então, trazer o caso para constelar. Falei, ok, vamos lá. E ela sentou do meu lado e a gente começou a facilitar esse trabalho. E as pessoas que estavam ali assistindo, eu acho que apenas uma ou duas já tinham participado de constelação, as demais nunca tinham tido a experiência, o que é ótimo também, porque as pessoas vêm sem nenhum tipo de pré-conceito, né? Um conceito anterior sobre o tema. E aí eu me recordo que os detalhes assim do caso, eu não vou lembrar exatamente, que já faz algum tempo,
E até perguntei para a pessoa que eu fiz a constelação se ela me autorizava a contar. A gente conta o caso, mas não conta as pessoas envolvidas. Ela falou, claro, sem problemas. Eu falei, então me ajuda a lembrar também os detalhes, porque eu também já não lembro mais tanto. E aí eu sei que o que aconteceu foi que a gente procura colocar pessoas que estão assistindo, vocês, por exemplo, né? Chamaria, você pode participar, se você quiser, e vai representar o próprio inventário. Você pode participar e você vai representar a advogada que está atuando nesse inventário. E aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Por que você quer constelar esse caso? Ela falou assim, meu inventário faz 13 anos e meio, assim, que já está tramitando e agora empacou de vez. E aí eu fiquei com essa expressão, né? Empacou de vez, ok. E aí, a partir dos primeiros posicionamentos, as pessoas começam a perceber no próprio corpo o que está acontecendo ao representar o inventário, ao representar a advogada, ao representar, por exemplo, o espólio. E aí, a partir das primeiras movimentações, a gente vai vendo o que pode estar acontecendo e vai vendo a necessidade de incluir outros elementos ou não. E aí, nesse sentido, a gente recebe essas informações do que está acontecendo ali no campo, como eu já disse, é um campo de memória, né? Então, eu perguntei se tinha alguém que pudesse representar um elemento que até então eu não sabia o que era, um elemento oculto. E aí a pessoa veio, foi uma defensora que acho que Sandro conhece, que era lá da nossa cidadezinha também, a doutora Daniela. E ela ficou impressionada como que ela não conseguia dar um passo. Ela ficou estranha. Ela falou assim, eu estou sentindo as minhas pernas como se fossem 2 concretos, assim. E daqui eu não consigo sair. E aí eu lembrei da expressão que a advogada falou, né? Assim, está empacado aqui, o inventário tem 13 anos e agora empacou de vez, não anda mais. E aí a gente foi percebendo quem era aquela pessoa que essa defensora estava representando e era uma das herdeiras, né? Ao final a gente acabou concluindo isso. E pelo simples movimento lá que aconteceu no trabalho, que aí, infelizmente, assim, as frases, né, tudo que aconteceu exatamente agora eu já não me recordo, mas eu sei que o trabalho foi feito e, ao final, os representantes saíram e tal, e a Daniela veio falar comigo, nossa, mas eu acho até que eu vou ao médico, porque eu falei, não, imagina, como é que você está se sentindo? Agora estou bem. Está conseguindo nadar? Tudo bem nas suas pernas? Tá, tudo bem. Então, pronto, é isso. Você estava sob a influência daquele trabalho e agora já passou. E aí eu sei que umas 2 semanas depois, essa advogada entra em contato comigo e fala, Cláudia, o que aconteceu? Falei, por quê? Ela falou assim, porque aquela herdeira que estava criando problema, né, que estava meio que empacando o inventário, entrou em contato comigo e disse que queria assinar tudo, que não queria mais saber de nada, que... E ela falou, não, peraí, calma, também não é assim. Mas, né, em resumo da história, assim, o processo voltou a fluir, porque essa pessoa, essa herdeira que estava num movimento muito grande de exclusão, pôde ser vista, pôde ser reincluída. E ao se sentir assim, uns dias depois, aquilo efetivamente reverberou para ela, nesse campo de memória, e o processo pôde voltar a andar. Então, esse foi um caso, né, bem interessante assim, de movimento, o que acontece na prática quando a gente facilita uma constelação familiar, usando aí o exemplo do inventário. E um outro caso foi... Ainda tem tempinho? Dá para contar mais umzinho, né? Assim, o caso também foi de um inventário, na verdade, que ia iniciar. E era uma cliente, a cliente que foi me procurar, ela foi sozinha e ela tinha mais 2 irmãos. E ela era caçula, a filha caçula. E aí ela chega no escritório falando, Cláudia, minha mãe faleceu e a gente precisa fazer o inventário dela. Eu falei, ok, e como é que é? E como é que estão os seus irmãos, né? Assim, eles estão sabendo, eles estão de acordo? E ela tem um jeito meio assim de despachar. E, Cláudia, sou eu que vou dar conta de tudo isso aqui mesmo. Aí pensei, né, comigo. Eu falei, mas como que vai ser isso? Eu falei, o que é dar conta de tudo? Ela falou, eu que vou pagar, eu que vou vir aqui, porque eles não querem nem saber, eles não dão conta. E aí eu comecei a perceber esse movimento dela de estar fora do lugar. Afinal de contas, ela era a irmã caçula, né? E ela estava querendo mandar nos 2 irmãos mais velhos.
E aí a gente fez começou a falar também da mãe, como era que era o relacionamento dela com a mãe. E aí ela começou a contar as histórias da mãe de uma forma muito, assim, crítica, né? Até do peso da mãe ela falou, eu estava muito gorda, achava que ela não tinha nada que... Ela criticava, ela queria mandar em tudo, assim, uma postura já dela, né? E aí eu sugeri, para encurtar um pouco o caso, né? Assim, sugeri da gente fazer no escritório mesmo um exercício de visualização, que é como a gente fala, que é uma constelação pela visualização, pela tela mental, visualização interna, como se fosse uma meditação guiada, né? E aí propus que ela pudesse voltar para o lugar dela, se ver como a filha caçula, a última que chegou naquele sistema familiar, né? E ela estava toda querendo sentar na janelinha, assim, já chegou por último, já estava querendo sentar na janelinha, né? E aí ela foi fazendo esse movimento interno de voltar para o lugar dela, de filha caçula. E aí, finalmente, ao final da atividade, ela estava fazendo aquele suspiro. Falei, como é que você está se sentindo agora? Ela falou assim, eu não sei te explicar, mas eu estou muito mais leve. Falei, pois bem, então agora, voltando ao assunto jurídico, gostaria de sugerir que a gente fizesse um contrato particular entre você e seus irmãos, entendendo que eles não têm condições financeiras no momento de adiantar nada, você então vai fazer isso, mas que ao final, quando tiver a partilha de bens, você vai ser compensada por esse valor que você adiantou, e que todos vão ter que contribuir. Nesse contrato vai estar lá uma cláusula, um compromisso de que todos têm que contribuir com esse inventário, não vai ser só você. Eles também têm que vir aqui, eles também têm que fornecer documentos, eles também têm que se responsabilizar. E aí eu perguntei para ela o que ela achava disso. Ela falou assim, agora entendi o exercício. Agora entendi, afinal de contas eu que sou a caçula, né? Então eles toparam, fizeram esse contrato e o inventário está caminhando. Tudo bem por enquanto, né? Então, esses foram 2 casos, assim, da minha experiência, né? O que aconteceu comigo no escritório, que eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. E tem muitos outros casos, né? Muitas dinâmicas aí que atuam nas questões de inventário, partilha, sucessões. Bom, quero agradecer mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. E sigo à disposição, quem quiser, depois da palestra, trocar uma ideia, tá? Muito obrigada. Boa noite. Bom, antes de mais nada, estender meu abraço ao meu grande amigo, meu presidente, e alguém por quem eu torço e por alguém a quem eu falo abertamente o quanto eu acredito, admiro, o presidente Marcos Soares. Muito obrigado por mais uma vez me receber. Sou muito feliz pela sua reeleição. Aliás, me desculpa a indiscrição, você me conhece, né, Marcos? Lembro de uma vez que a gente sentou para almoçar e eu falei, eu não tenho a menor preocupação com a sua reeleição, Marcos. Mas como você pode ter certeza? Falei, primeiro, porque eu vejo os fatos. E segundo, há em mim um sexto sentido maior que a razão. A sua reeleição está como certa. Luciano deve ficar um pouco mais preocupado, mas você eu tenho certeza absoluta. E lembra disso? Eu lembro, inclusive, onde a gente estava. E eu fico muito feliz, tanto pela sua reeleição, fico muito feliz pela reeleição de Luciano também, porque são 2 grandes trabalhadores pela Casa do Advogado. E eu fiquei um tempo recolhido, mas eu voltei a dizer a mesma coisa que eu disse no seu primeiro mandato. Você reabriu essa casa para advogado, você trouxe pessoas que conflitavam, enfim, e você conseguiu apaziguar. Eu acho que, quem sabe, Marcos Soares para presidente do Brasil, né? Apaziguar esse país que está precisando. Mas o sentido é esse, né? Apaziguar. E também dar o meu grande abraço à minha presidente, Ana Carolina Tedoldi, que amanhã estará no meu canal do YouTube, dando uma entrevista ao vivo sobre holding familiar. Eu me sinto muito feliz de ver essa ocupação feminina, né, de como que a
a OAB mudou tanto de quando eu era estudante para como ela está agora. Eu não consigo imaginar um mundo separado, um mundo entre homens e mulheres, entre gays e héteros, entre favela e asfalto. O mundo precisa de união, o mundo precisa compreender que é insano imaginar que dentre 8 bilhões de seres humanos, nós temos de ser padronizados. Isso é impossível, isso é estúpido. A inteligência está no acolhimento da diferença. E, aliás, é uma frase do professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho, que vai estar aqui sexta-feira, também num evento da comissão de Ana Carolina. A dúvida é o primeiro passo para a sabedoria. Quem muito acredita que tudo sabe é alguém que se condena à estupidez. Mas quem acredita que tem muito a aprender é alguém que vai buscar essa iluminação. Não é possível a sabedoria se houver muitos pontos de interrogação ao invés de muitos pontos de exclamação. Aliás, ao contrário, são necessários pontos de interrogação ao invés de pontos de exclamação. E quero também mandar um beijo para a Claudinha, porque eu me rejuvenesci hoje um pouco reencontrando a Cláudia, que é mais do que uma advogada que eu admiro, é uma pessoa que eu admiro. É uma força que nunca seca, e só quem conhece Cláudia sabe essa pessoa incrível que Cláudia é. Então, imenso prazer te rever. Mas vamos lá, eu sou um advogado que milita em família há muito tempo, muitos de vocês já me conhecem por isso, muitos foram meus alunos, aliás, estão aqui presentes. E eu venho dizendo, não só eu, mas outras pessoas que, enfim, que trabalho junto, que eu tenho grande admiração, como a Andréia Min, que é aqui da nossa comunidade também, promotora titular da violência doméstica, aqui na Barra, Glícia Brasil, que é psicóloga judiciária, que várias vezes esteve aqui na casa também. O processo de família ele tem de ser artesanal. Ele não tem como ser produção em série, porque cada família é absolutamente única. Não existem famílias iguais. Então, criar igualdade é desprestigiar o que existe na humanidade. Nós somos diferentes. E não somos diferentes porque somos homem ou mulher, ou hétero ou gay, ou alto ou baixo, ou rico ou pobre. É porque somos diferentes. Há 2 homens héteros, cisgêneros, sentados ali um do lado do outro e são absolutamente diferentes. Ah, mas é porque a idade, eu tenho a mais absoluta certeza que quando a Alípio era da idade de Rodrigo, eram 2 pessoas diferentes, porque isso é inerente à natureza humana. Então, são questões a gente começar a parar para pensar. Quando eu levo a minha verdade para o meu cliente, eu estou desrespeitando a verdade da pessoa que está sentada em minha frente. O meu movimento como advogado deve ser, antes de mais nada, ouvir aquela narrativa e olhar aquele cenário sem as ideias pré-concebidas, como o Cláudio Arouca muito bem colocou ainda há pouco. Então, eu vou só discordar de uma fala que o inventário faz explodir conflitos que não existiam. Eu acredito que esses conflitos sempre existiram, mas eles eram recalcados. Eu acredito, através da minha experiência, de que havia aquele ódio velado por aquela pessoa ter aquele benefício, ou então certas situações que eu já tive, infelizmente, a oportunidade de testemunhar, como se, por exemplo, Ana Carolina é minha irmã, e ela tem uma situação socioeconômica muito melhor do que a minha, então ela se preocupa comigo, sou irmão dela, que vivo uma situação muito oprimida, e ela me ajuda. Ela paga meu aluguel, ela ajuda o colégio dos meus filhos, e isso alimenta um profundo ódio em mim contra ela. Porque ela é a pessoa que tem a condição de me ajudar. E eu gostaria de ser a pessoa que tivesse a condição de ajudar. E quando eu vi isso pela primeira vez e fui contar na minha casa, nossa, que pessoa horrível, ela deveria amar essa irmã que ajuda. Falei, mas essa é a sua verdade. Essa não é a verdade daquela pessoa.
Então, quando a gente cria verdades, a gente cria pontos de exclamações e a gente não procura chegar àquela outra pessoa. O Rafael Calmon fala muito bem disso, que o divórcio, mas quando ele fala de divórcio, né, no livro dele, que acho que muitos de nós temos, o divórcio não é, ué, mas até ontem estava tudo bem. Não, é que você não queria ver que estava tudo mal. A gente leva um tempo primeiro para admitir que alguma coisa está indo muito mal, porque a gente não quer ver. Depois tem um momento que a gente vê, mas a gente não aceita, até que chega a hora que a gente enfrenta. A separação, de fato, ocorre muito tempo antes de quando a gente admite a separação de fato, porque a gente não quer ver. Andréa Pachá fala muito bem disso também, quando ela saiu de 20 anos de vara de família e foi para a 4ª vara de órfãos e sucessões da capital, de onde ela só saiu desembargadora, a Andréa era titular, e ela certa vez disse, olha, eu achava que eu fugia da baixaria das famílias, das brigas por patrimônio, do alfinete ou de alguma coisa tão intransigente, quando eu caí na vara de órfãos e sucessões e vi que as discussões eram exatamente as mesmas. Uma única diferença é que havia uma pessoa morta. Então, para mim, o inventário ele é muito mais um espelho do que aquela família sempre foi. A gente precisa tomar muito cuidado que quando as portas se fecham das famílias, ocorre uma realidade que a gente não vê. Né? As pessoas não são mais tão cordiais, as palavras não são tão bem escolhidas, as violências são psicológicas, são emocionais, são morais, são financeiras, são de todas as ordens. Eu tenho militado muito a questão da criança, e aqui na Barra a gente vê, engraçado, eu estava falando isso hoje no escritório, eu tentei fazer um levantamento sobre a ação de destituição de poder familiar. Em todas elas em que houve sentença de perda de poder familiar, a família era de baixíssima renda. Quando aqui na Barra da Tijuca existem vários casos de violência sexual contra a filha, ou praticada pelo padrasto, ou pelo tio, ou pelo próprio pai, mas o pai é sagrado. Então, como é que a gente vai lidar com o pai sagrado que está violentando sexualmente a própria filha ou o filho? Como é que a gente vai lidar com a mãe sagrada que massacra a autoestima da filha? Como é que a gente vai lidar... Entende? Parece que a gente cria romances familiares na nossa cabeça que dificultam muito a advocacia em família, porque a juíza acredita que toda mãe é uma vítima. E muitas vezes a mãe permitia que o seu filho sofresse violência para ela gozar de um cartão de crédito sem limite. Mas se ela não estivesse satisfeita, ela pegaria um táxi, ou o próprio carro dela, e iria a DEAN. E como é que essa criança vai até a DECAV? Ela não tem voz própria. E essa criança vai crescer sobre uma política pesada e severa de falsas memórias para ela fazer acreditar que nada faltou a ela. Afinal, você tinha brinquedo, você tinha uma ótima escola, você viveu num ótimo condomínio, então você não tem o direito de reclamar. E aquela pessoa acredita que ela não tem o direito de reclamar. Até que chega um momento que isso vai explodir no alcoolismo, isso vai explodir numa depressão, isso vai explodir... Inclusive, eu vi isso de uma mulher que estava se tratando de um alcoolismo. Quando ela conseguiu entender pela terapia, o alcoolismo não é uma doença. O alcoolismo é a consequência de uma doença. E ela foi buscar nela onde estava o alcoolismo dela, que não é igual ao alcoolismo das outras pessoas. Ela sofreu alienação parental, porque a mãe não permitia que ela convivesse com o pai. Mas a mãe fez isso porque o pai era ruim com ela, porque o pai não era bacana com ela. Então a mãe, na ânsia de protegê-la, afastou o pai. Só que ela queria ter tido uma história com o pai dela, ainda que fosse ruim, mas isso foi subtraído dela. Não dá para condenar essa mãe. Não dá para condenar essa mãe. Mas o fato é que esta mulher, hoje com um filho de 20 e tantos anos de idade, já formado, e estranhamente, depois eu poderia conversar com as doutoras em psicologia, que esse menino foi estudar, mas a mãe dele viveu e vive ainda um drama por ela ter sofrido alienação parental, numa época em que ninguém falava sobre alienação parental.
Então é muito difícil falar sobre família margarina, pai, mãe, filhinho, filhinha. E a família mãe, mãe, filhos, pai, pai, filhos, avô, tio, neto, sobrinho. Aquelas famílias nucleares que fogem dos padrões que a sociedade coloca. Mas aí eu me volto para a OAB, me volto também para a Escola da Magistratura, porque por ser parte docente da escola, eu faço muitas palestras nas comissões de família. Isso é crítica que eu faço a nós, advogados, faço aos magistrados e faço aos promotores. Aos defensores eu não posso fazer porque eu nunca estive naquele ambiente para poder criticar. Nós sempre falamos para o mesmo recorte de sociedade. Por isso que eu gostei muito do que a Cláudia disse, quando ela estava naquelas famílias ali em volta do Degasse, como que isso é fugir desse padrão de que a gente fala. A gente só fala para as famílias da Barra da Tijuca, de Ipanema, Leblon. A gente não fala para a família da periferia, a gente não fala para a família da favela, a gente não fala para a família que a mãe foi presa e os 2 filhos dela, que são pequenos, estão no abrigados, sem saber onde, sem saber que tipo de violência. Essa mulher não sabe onde os filhos dela foram parar. Para daqui a 3, 4, 5 anos ela ser posta em liberdade, porque entenderam que ela não devia ter ficado presa, e agora vai começar uma peregrinação para reconstruir essa sociedade. E ninguém, essa família, e ninguém se importa. E ninguém dá mínima, a gente não fala sobre isso. Será que é porque isso nos incomoda? Será que é porque isso nos faz parar para perceber que a gente não está preocupado com isso? Então a gente prefere fingir que isso não existe? Então eu fico me imaginando de qual é a preocupação nossa sucessória. Porque eu tenho o programa que a Ana vai falar, se chama Tudo Acaba Inventário. E muita gente me diz, não, nem tudo acaba inventário, porque tem a holding, Então nem sempre vai acabar inventário. Gente, vamos parar para pensar. A vida não é tão fácil quanto a gente imagina. Acho que todo mundo concorda. Então tem aquele casal que forma... Estou imaginando uma holding na minha cabeça. Uma possibilidade de holding. Os 2, então, formam a holding, transferem as cotas para os filhos, com cláusula de inalienabilidade, reservam para si usufruto. Pronto, blindamos. Quem é que me garante que esse homem não vai, por exemplo, trazer filhos que ninguém sabia para dentro dessa relação familiar? Porque quando a gente pensa, esse homem é um santo. Desculpem, rapazes, mas eu não conheço homens santos. Aí vamos outro, não que eu conheça mulheres, mas homens são instigados desde muito jovens à pornografia. E as meninas são instigadas desde pequenas para o romance. E um dia essas 2 pessoas vão se encontrar. Aquela que quer romance, porque ela foi adestrada a pensar nisso, e aquele que quer pornografia, porque ele foi tupido com isso desde pequeno. E isso tem que dar certo, porque tem que formar uma família. E aí o rapaz pensa que ele ter uma relação fora de casa exclusivamente por sexo, ele não está traindo a esposa, porque ele não está dando afeto para aquela outra mulher. E na nossa sociedade, a gente entende que planejamento familiar é algo feminino. O homem não se envolve com planejamento familiar. Aliás, ele nem sabe que camisinha é instrumento de planejamento familiar. Aliás, ele não quer nem saber o que a mulher dele vai fazer, ou se ela pode ou não pode, por questões hormonais do corpo dela, ir para aquele A, B ou C método anticonceptivo. Ele não quer saber, ele não quer o problema. E quando aquela mulher fora do casamento dele ficou grávida, ele acha que isso é um problema dela e não um problema dele. Porque a nossa sociedade não responsabiliza o homem por essas crianças que são geradas. Só que isso vai desaguar naquela formação linda e maravilhosa da holding. Ou aquela mulher que, de repente, está cansada de sofrer aquela violência, que não precisa ser física, mas aquela violência que a humilha, que a diminui, que a destrói, e ela, de repente, sai daquela relação e encontra uma outra que a satisfaz, ela vai ser punida por aquele marido abusivo. Isso vai ter que lidar dentro da holding, mas ninguém para pensar nisso. Porque nós somos adestrados a pensar que família é homem, mulher,
filhos, santidade. Santidade. É por isso que o Brasil só conheceu o divórcio em dezembro de 1977. De novo, igual a minha presidente, eu não quero falar de religião. Mas que é muita coincidência a lei do divórcio ser aprovada com o primeiro presidente protestante, porque até então, até aqueles anos 70, nenhum presidente católico ousou pensar numa lei de divórcio. Um luterano, que era Geisel, para quem não sabe, Geisel era luterano, entre protestantes nunca houve problema para divórcio. Problema para divórcio é para os católicos, estou mentindo, Rodrigo? Não. Por quê? Porque a nossa cultura, eu uma vez fui dizer isso, algumas pessoas não gostaram. Todos nós somos católicos. Mesmo quem não seja. Mesmo quem é ateu. Para pensar, gente, no Brasil o Natal é feriado. Rosh Hashanah não é. Ah, mas eu não sou judeu, então por que o judeu é obrigado a ter o feriado que não é dele? Por que a pessoa do candomblé, da umbanda, do budismo ou do islamismo tem que se sujeitar a uma legislação que segue o calendário de uma única religião? Por que o evangélico tem que se submeter a uma religião que estabelece? Então o Brasil não é laico. A nossa forma de pensar o direito civil é uma maneira ainda católica. Sandro, mas você nasceu numa família católica, qual é o problema? Não é porque eu sou católico que eu acredito que a minha religião deve se impor às demais. Ou não é porque eu seja judeu que eu tenho que pensar que a minha religião... Ué, eu sempre achei que você fosse judeu. Na minha família é tão plural que tem de tudo um pouco na minha família. Tem um pouco de tudo na minha família. Então, quando acontece de eu receber e ver uma família... eu posso notar que o não pertencimento, que foi maravilhoso isso que eu escutei, até porque é algo que eu abraço de todo o coração, mas às vezes o não pertencimento ele vem de questões que não são necessariamente subjetivas, mas são culturais. Por exemplo, o inventário do escritório, eu estou tentando não olhar para o Rodrigo, toda vez que falo de escritório, eu olho para o Rodrigo. A situação é, aliás, né? Esse inventário está longe de acabar, eu entrei ainda há pouco. Um casal de imigrantes europeus tiveram 3 filhos no Brasil. A mulher morreu, ele ainda estava vivo, com seus 50 e alguma coisa, se apaixonou por uma outra mulher, o mesmo que ela fosse amante, mas ele agora estava viúvo, foi viver com ela. E ele a reconheceu como companheira, inclusive no seu testamento. Ela recebe benefício previdenciário por ser companheira sobrevivente. Mas os filhos do primeiro casamento não a aceitam como membro da família. Aí vocês podem imaginar o que vocês quiserem, o nome que eles dão. Rameira. Eu falei esse nome porque imaginei que você não ia saber. Eu estou jogando problema para tua mãe tu dizer o que é isso. Entendeu? Mas claro, a gente tem criança, não posso usar certos nomes aqui. Mas é da gente começar a entender que aquela rejeição pode ser patrimonial sim, porque tem muito dinheiro envolvido, mas também de se entender que como que uma mulher se envolve, uma mulher mais jovem, se envolve com o meu pai. Ela quer o dinheiro do meu pai, então eu não a reconheço. Ela não merece. Ou então, se esse pai começa a se relacionar com outro homem, qual é o entendimento que essa família que foi criada em cima de uma cultura violentamente homofóbica, esse outro homem como membro daquela família? O que a gente vai ter que superar? Será que, de repente, no templo que essa pessoa... Perceba que eu não estou falando igreja, eu estou falando templo, para se envolver qualquer religião. No templo que essa pessoa for, ou terreiro que essa pessoa for, tanto faz onde se você quiser colocar, se essa ideia não é reforçada, ou se essa ideia não é alimentada. Às vezes até se essa pessoa nasceu uma criança que não era homofóbica, que não era racista, que não era classista, que não tinha nada disso, mas ela foi criada com tantas camadas disso, que ela não se desintoxicou. E como que eu, advogado, vou conseguir fazer essa pessoa entender que não há nada de errado na homossexualidade?
Se de repente essa pessoa cresceu aprendendo o que era, e você não pode brincar com esse amiguinho, hein? Não traz esse amiguinho para casa. Ó, se baterem nesse amiguinho, não defende ele não. Deixa apanhar. Ele fez por merecer. Isso foi escolha dele. Isso, essa pessoa ouviu isso desde criança. Ela, desde criança, é instigada esse ódio. Como que agora, do nada, porque foi aberto o inventário, isso vai ser desfeito? E eu tenho vou contar uma história também. Fiquei com inveja da Cláudia. Vou contar uma história. Eu tenho um pouco de ranço com a Europa, tá? Aliás, eu tenho muito ranço com a Europa. Por quê? Você não deveria ter, mas eu tenho. Porque todas as nossas verdades vêm da Europa. Então, parece que nada acontece no mundo, a não ser que seja na Europa. E uma das questões que a Europa tem, eu sei que outros povos também têm, tá? Os judeus têm, os chineses têm, os japoneses têm. Então, não é só uma questão da Europa. Mas como a gente é uma sociedade muito eurocêntrica, é mais fácil a gente olhar para a Europa. Você é definido pelo sangue que você carrega. E uma vez eu vi uma história, uma mesa imensa de jantar, em que um psiquiatra contou o seguinte caso. Era uma vez uma mulher que viveu na região da Iugoslávia, na época que estourou a guerra da Bósnia e Herzegovina. Essa mulher foi presa por um exército e ela foi estuprada coletivamente durante muito tempo, em que ela foi mantida literalmente numa jaula. Essa mulher só foi liberta porque ela engravidou. Então, eles perderam a vontade de estuprá-la. E ela foi libertada, a criança nasceu na Bósnia e ela imigrou para os Estados Unidos. E é ali que ela foi tratada por esse psiquiatra. Vocês conseguem... Bom, acho que ninguém consegue se colocar no lugar dessa mulher. Isso é impossível. Mas a gente consegue ter empatia. Como que esse trapo humano conseguiu se refazer de tal forma que conseguiu constituir uma família, se casar e seguir em frente. Isso são décadas de terapia. Até que um dia toca a campainha da parte dela, uma pessoa de 20 e poucos anos, que foi aquela criança que ela deixou na Bósnia quando ela imigrou. E ele disse, olha, eu sou seu filho e eu lutei muito para te encontrar, mamãe. Ela falou, você não é meu filho, você é o meu passado. Eu lutei muito para superar isso aqui. É sério que alguém aqui tem condições de tacar pedra nessa mulher? Você já viveu isso? Você sabe o que é isso? Se você não sabe, quem é você para julgar essa mulher? Vamos lá, vamos melhorar a minha frase. Quem somos nós para julgar essa mulher? Mas naquela mesa do jantar, eu fui a única voz favorável a essa mulher. Ela foi apedrejada naquele jantar. Que absurdo, ela é mãe. E aí eu tive que... Eu, claro, não falei isso, porque eu estava numa mesa judaica, era o outro lado da família, e eu quase soltei quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha irmã. Quem sabe, quem conhece, quem não sabe essa fala de Cristo, né, de Jesus. Mas eu, obviamente, não toquei no evangelho, mas eu fui por um discurso universal. E aí um que estava muito inflamado, eu disse, olha, vamos imaginar que você descobrisse hoje, com 40 e poucos anos, que você foi trocado na maternidade. Então você não tem sangue judeu, você não veio de um ventre judeu, você veio de um ventre goi. Só que você sempre acreditou que fosse, porque ninguém nunca te contou isso. Até que um dia que a sua genitora, goi é gentio, não judeu, e te dissesse, você veio do meu ventre, levaram você de mim. Essa mulher que você passou 40 e poucos anos te chamando de mãe, ela vai deixar de ser sua mãe por causa disso? Ele não quis me responder. Aliás, ele não me respondeu, eu nunca mais toquei nesse assunto, que eu vi que incomodei. Mas eu sei a resposta. Não. Qual é a ligação de sangue que ele tem com a mulher que ele chama de mãe? Nenhuma. Nenhuma. Mas é isso que determina? Não.
Então, eu sou um ardoroso defensor da socioafetividade, porque eu sei que o que constrói a família, ou não constrói, é o amor. Se você puxou alguma coisa de mim, aliás, eu tenho 3 filhos socioafetivos e puxaram muito de mim, ninguém foi gerado por mim. Mas aquela mania é minha, essa coisa de fazer isso veio de mim, esse gosto veio de mim. Então não está no teu clã. A ideia de clã, eu estou falando ideia de clã europeia. Isso está na nossa conexão, que é metafísica, que não é sanguínea, mas que ultrapassa essa questão. Então, quando a gente começa a pensar no inventário, no conflito do inventário, eu, já confessando minha ignorância, eu sei quase nada sobre direito sistêmico. No final dessa noite, eu estou com muita vontade de aprender, pelo que eu escutei, mas de saber como que eu vou trazer isso para a minha advocacia dentro das minhas limitações subjetivas, dentro dos meus próprios preconceitos, dentro das minhas próprias questões, que eu também carrego, e muitas dessas questões eu nem sei se eu carrego, eu nem as conheço, eu não as mapeei, e aí fica difícil mapear do outro se eu não mapeei em mim. Só para começar a encaminhar ao final, e aí eu vou fazer uma crítica à holding, eu estava conversando, já que eu falei da Andréia, eu não ia dizer o nome dela, mas resolvi dizer, a gente estava conversando sobre o melhor interesse do menor. Quem conhece a Andréia com mais profundidade sabe que a Andréia é professora de ECA, tanto nas escolas do MP como na escola da magistratura, e é autora de livros renomados no país, e a Andréia também atuou na MP 10 anos em Duque de Caxias. Então, a Andréia tem autoridade para falar sobre isso. E a Andréia uma vez falou, Sandra, quero muito escrever sobre o melhor interesse do menor. Quem é que diz qual é o melhor interesse do menor? Quem sou eu para dizer qual é o melhor interesse dessa criança? Quem é o juiz? Quando ele diz qual é o melhor interesse daquela criança, ele está dizendo de que criança? A criança que ele é, da criança que ele imagina que deveria ser, ou daquela criança que ele está vendo? Será que ele está respeitando a origem dessa criança? Ou a família dessa criança? Ou que não dizer daquele advogado que a gente conhece, que foi abandonado afetivamente pelo pai, porque ele se apaixonou por uma outra mulher, então ele largou ele e a mãe dele para viver com uma outra mulher, com quem ele teve 2 filhos, ele nunca mais quis saber daquele. Não foi à formatura, não foi à faculdade, não foi a lugar nenhum, só começou a querer se aproximar do filho quando viu que aquele filho estava ganhando dinheiro. E agora eu vou dizer o que para ele? Vai honrar aquele pai? Não, esse cara não é meu pai, ele é meu genitor. Meu pai é o fulano. Aquele sim, ele me criou, ele segurou minha mão, ele me deu amor, ele me educou. Ele é meu pai. O outro não é meu pai, ele é meu genitor. Só que até aquele momento ensinaram que ele tinha que pedir perdão àquele pai pelo que ele sentia. Então, tipo, olha, me perdoe por eu te trair. Ou então eu quero que você me peça perdão por eu ter te batido no rosto. Sabe aquela pessoa que sofre violência e ainda vai pedir desculpa? Você faz a pessoa acreditar que ela é responsável pela violência que ela criou. E a pessoa acredita porque é uma santificação da figura paterna-materna que a gente não sabe se aplicam a todos os pais ou todas as mães, ou se há mães que devem merecer essa santificação e outras não. Há pais que fazem por merecer essa santificação e outros não. O problema é quando a gente generaliza essa pessoa. E a generalização ela é injusta por natureza, porque ela desrespeita a individualidade. Seja a individualidade do grupo familiar ou daquela própria pessoa que está ali, né, que está diante de você. E aí eu vou caminhar para o fim, porque senão eu não paro de falar. A questão do planejamento familiar, a gente precisa tomar cuidado que ele não se envolve apenas por propriedade. Por exemplo, direito real de habitação. Isso é uma questão que me faz pensar. Se você tem todo o patrimônio resolvido dentro de uma pessoa jurídica, como é que pode ser respeitado um direito real de habitação de uma pessoa que não quer deixar aquela casa?
E por que não quer deixar aquela casa? Porque ela mora ali desde que ela casou, ela criou os filhos dela ali, ela se entende como gente, a identidade dela está atrelada àquela casa. Vocês já viram como é que é difícil fazer a pessoa idosa mudar de lugar? Vó, sai daí, vó. Aqui tem bala perdida. Eu não vou sair daqui. Aqui eu conheço todo mundo, aqui eu conheço os vizinhos, eu não vou sair daqui. Mas a partir do momento que você esvazia o direito real de habitação, ela vai sair de lá. Ah, mas um filho não vai fazer isso com uma mãe. Tem certeza? Quantos de nós já não vimos coisas muito piores dentro do nosso escritório? Ou então vamos pior, às vezes o filho até não faria, mas a nora faria, mas o genro faria. E aquela pessoa, para não ter um problema dentro do núcleo dela, ela acaba levando para a mãe e se convence. Ah, muito melhor para a mamãe viver ali com as amiguinhas dela, da idade dela. Ele não quer saber qual é a escolha dela. Ela não merece ter uma escolha, ela é idosa. Ela deixou de ser uma protagonista da própria história, porque ela é idosa, ela tem que obedecer. Quando, no fundo, ela tem que sair de cena. Ela tem que sair de cena. Então, acho que a maior dificuldade que eu vejo, para mim, como advogado, é saber lidar comigo diante da realidade daquela pessoa, daquela família que está diante de mim, respeitar essa diferença, enxergar essa diferença e, de repente, também está sempre me vigiando, orai e vigiai, está sempre me vigiando para ver se eu não vou impor uma verdade que às vezes nem minha é, mas me adestraram para pensar dessa maneira, para aquela pessoa. Você não pode pensar no seu pai dessa forma. Quem sou eu para dizer isso? Qual a história que essa pessoa teve com esse pai? Que honra tem esse pai? Ou que honra teve essa mãe? O menino Henri não está vivo para falar sobre isso. Ele foi protegido? Não. Mas, Sandro, você está condenando a mãe? Eu não estou nem falando da mãe, eu estou dizendo que protegido ele não foi. Agora, se a mãe faltou ou não com o dever de proteção, isso cabe ao judiciário dizer, não cabe a mim. Eu não posso condenar uma pessoa sem estar vendo as provas. Mas que aquela criança não foi protegida, ela não foi. Nós lidamos nos nossos escritórios com alienação parental o tempo inteiro, com todos os tipos de violência dentro da família. Não é dentro da OAB que essa família vai virar margarina. Não é dentro de uma sala de audiência que essa família vai virar margarina. A gente não vai conseguir produzir sentenças mais justas se nós não aprendermos a lidar com as questões tanto de inventário quanto de família, que na verdade é uma extensão da outra, de forma artesanal. De que aquela família é completamente diferente da minha e eu tenho que entender a história daquelas pessoas e tentar intervir o menos possível no limite do meu respeito, no limite do quanto eu me conheço. Mas isso só vem com maturidade. E essa maturidade não é só profissional. Essa maturidade também é nossa dentro da nossa história. Não basta eu ter 50 anos de idade se eu só ganhei tempo na carteira, na certidão, porque a minha mentalidade continua com o mesmo QI de 15. Eu preciso entender que a maturidade tem que funcionar a meu favor. Eu preciso ser uma pessoa que evoluiu de alguma maneira, inclusive no trato com o outro. Ah, mas eu não gosto da maneira como você vive. Quem sou eu para dizer a maneira que você vai viver? Se eu não gosto, eu vou viver de maneira diferente, mas eu tenho que aprender a respeitar você. Peço desculpas por ter avançado no meu tempo, devo ter avançado bastante, espero ter contribuído e muito obrigado. Doutora Ana Carolina, olha que sucesso. Parabéns a vocês pela... É mais do que palestra, eu acho que não é palestra, não é bate-papo, é assim, uma reflexão de vida. A doutora Roberta trouxe, a doutora Cláudia, Sandro, que é sempre um prazer incrível te ouvir falar. Acho que o que foi dito aqui hoje a respeito da constelação é realmente para refletir, sabe, doutora Roberta? Eu acho que essa é a terceira gestão que a gente tem a comissão, não é? Começou com o Cláudio, que eu era o vice-presidente, depois a primeira gestão e essa nossa segunda gestão. Então a gente tem aí talvez 7, quase 8 anos
debatendo esse tema. E olha como ainda desperta interesse, olha como ainda tem, como a doutora Cláudia falou, que começou a frequentar a OAB, né, depois dessa... Olha como ainda tem estrada pela frente para que possamos trazer isso para a nossa vida prática, porque nós somos, como advogados, primeiro como advogado, depois eu falo do que o Sandro falou. Como advogados, a gente sai da faculdade com uma espada e um escudo, né? Você está ali para matar ou defender. Você não está ali para apaziguar, para fazer acordo, para nada. E como cidadãos na nossa sociedade, a gente realmente tem essa influência muito forte, como você falou, a menina para o romance e o homem para a pornografia. Isso é incrível, não tinha parado nunca para refletir sobre isso, e é a maior verdade. Como que isso vai dar certo, né? Então, como que isso vai dar certo? Isso acaba no direito de família, sempre acaba no direito de família essas questões. Mas muito boa, achei excelente, acho que todo mundo aqui, acho que eu falo por todo mundo, né? Foi um excelente evento, excelentes colocações. Você que está nos acompanhando de casa, espero também que tenha gostado. Vai ficar gravado, esse nosso encontro está gravado, então pode compartilhar com mais pessoas para que possamos sempre trazer debates desse nível e trazer outros também. E amanhã tem encontro dos dois, não é isso? Na live? Amanhã, que horas que é? Às 19 horas, no canal do YouTube, entrevistando a doutora Ana Carolina Tedoudi. Então, amanhã, ó, 19 horas, no canal do YouTube do Sandro, doutora Ana Carolina Tedoudi, vai ser a entrevistada amanhã. Então, eu vou só passar para a doutora Ana Carolina para as palavras finais, desde já me despedindo e parabenizando e agradecendo para vocês. Mas antes, calma aí, antes eu tenho que pedir aqui, nós temos uma singela homenagem que não poderia deixar de fazer aqui para nós, da nossa subseção, que é um certificado pela brilhante participação no evento, né, os benefícios do planejamento sucessório e a prevenção dos conflitos na família sob a visão sistêmica. Então, nós temos, eu vou pedir, esse aqui é da doutora Roberta, que eu já passo para a doutora Roberta. Parabéns. Muito obrigado. Pedi para a doutora Roberta passar para a doutora Cláudia Arouca, já agradecendo, doutora Cláudia, muitíssimo obrigado. E para Ana Carolina passar para o nosso querido Sandro, agradecendo sempre pela presença de vocês. Então, eu vou passar aqui para a nossa presidente, para ela fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Gente, primeiramente, o que falar, né? Depois dessas palavras de todos aqui que palestraram. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, quem está online, pedir que compartilhem esse vídeo, que essa mensagem aqui chegue a mais pessoas. E a Casa do Advogado, a OAB, tanto a Comissão de Planejamento Patrimonial da Família quanto a Comissão de Direito Sistêmico, ela está aberta aos advogados, a acolher esses advogados para que a gente possa ter mais debates, para que a gente possa um ajudar o outro, porque aqui não tem rivais, aqui, né, nós somos todos companheiros, amigos, né, da classe, e por isso esse é o objetivo das comissões da OAB da Barra da Tijuca, é justamente levar mais conhecimento para que a nossa advocacia fique mais leve, fique mais fácil e que a gente consiga efetivamente entregar uma assessoria jurídica, uma prestação de serviço jurídico com maior qualidade para o nosso cliente. Obrigada a todos e boa noite.